Adriano Rubens pedindo para falar sobre o Corinthians se tem jogador para chegar. Adriano, é natural que o Corinthians busque pelo menos 2 ou 3 nomes para metade do ano. O que dá para cravar é que não devem ser jogadores caros, com a necessidade de aquisição de direitos econômicos, não há grana para isso. E acho que a partir da semana que vem é que o Osmar Stabile vai tomar pé dessa história, né? A primeira semana foi de apagar incêndio, o cara virou o presidente interino do Corinthians depois da reunião da última segunda-feira, que afastou o Augusto, e durante boa parte da semana passada ele ficou buscando dinheiro para pagar dívidas, né? Foram 2 parcelas que venceram na semana passada, uma do Profut e outra de um órgão também ligado ao governo, que se não fossem pagas causariam muitos problemas. Acho que a partir de agora, já refeito da tentativa de golpe do Augusto, é que ele começa a discutir com o pessoal do futebol a possibilidade de contratação. Nicola, que história é essa de SAF Fiel? Deixa eu até pegar mais detalhes. SAF Fiel, quer ver? Ó? É um grupo de corintianos que idealizou. Vem aí o projeto de reconstrução e profissionalização do futebol do Corinthians pelas mãos da Fiel, numa parceria com o Parque São Jorge. Quem somos? Começamos com um grupo de corintianos que figuraram entre os principais doadores da arena e resolveram se conhecer para descobrir se poderiam juntos fazer mais pelo Corinthians. É um grupo sem crença nem disposição para nos submeter ao processo político e eleitoral do Parque São Jorge. Inconformados com a situação administrativa do clube, e cansados de esperar por uma solução, resolvemos pensar e discutir soluções para ajudar o Parque São Jorge no resgate do Corinthians. Preservação da identidade em sintonia com a maioria esmagadora dos corintianos, não queremos uma solução como uma SAF de um dono, que fatalmente descaracterizará o sentimento primordial e mais caro ao torcedor corintiano, tão bem expresso pelas palavras do Dr. Sócrates. O Corinthians é o único clube onde a torcida é que tem o time. E a criação da SAF Fiel, nós nos agrupamos numa sociedade de captação aberta a todos os corintianos e lançamos o conceito SAF Fiel, modelo de investimentos, profissionalização e governança para propriedades de futebol do Corinthians. Resumo dessa história, a iniciativa é boa, bacana, na prática a chance disso ir para frente é quase nenhuma. Você precisa da aprovação do conselho e dos sócios para levar essa história adiante, e ninguém vai querer ceder o Corinthians para outra empresa, para um grupo, enfim. E acho que esse grupo, que já certamente deve ter sido importante na arrecadação da vaquinha virtual para a Neoquímica Arena, talvez se houvesse um pouquinho mais de mobilização, o Corinthians conseguisse mais do que os 40 milhões de reais. Número interessante, mas bem distante dos 700 milhões de reais que a própria Gaviões havia almejado na tentativa de quitar o financiamento do estádio, né? O Admilson Rodrigues, Levi Rodrigues, fala, Nicola, tudo bem? Alguma novidade aí do Timão? Algumas. O Alex Santana está indo de fato para o Grêmio, negociação por empréstimo, o Corinthians não recebe nada, ao menos livra a folha salarial em mais ou menos 500 mil reais por mês. Alex Santana que rendeu uma dívida ao Corinthians, junto ao Atlético, na justiça, de 12 milhões e meio de reais, tá bom? Pessoal, deixa eu fazer uma correção importante. Ontem na live, eu estava fazendo a live, e aí eu estava contando sobre demissões que podem acontecer no Corinthians a partir de hoje, tá? 2 nomes bem conhecidos, Batata e Chicão, ex-zagueiros do Corinthians. Eles têm papel importante lá nas categorias de base do Corinthians, mas as demissões podem não parar por aí. Existe o risco também de o Alex Brasil, que é o CEO, o diretor executivo das categorias de base, ser demitido, além do Claudinei Musa. E eu disse ontem na live que o Claudinei Musa era o braço direito do Augusto e alguém que chegou a ser afastado. Falei uma grande besteira. O Claudinei Musa é gerente de futebol da base, o Claudinei Alves é outro, era diretor da base e o braço direito do Augusto, o cara que chegou a ser afastado em meio a denúncias da Gaviões, enfim, um verdadeiro caos ligado ao Claudinei Alves. O Claudinei Musa é um gerente de futebol, tem nada a ver com essa história, está trabalhando lá no Corinthians e corre o risco de demissão também por conta de um aspecto político. Mudança de diretoria significa mudança, na teoria, de cargos importantes, e a base hoje enfrenta grandes problemas, certo? João Pedro Bastos, boa noite, Nicola. Vai ter saída no elenco do Corinthians? É possível que pelo menos uma grande venda aconteça. Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Breno Bidon são as maiores possibilidades. Hora de falar sobre o Corinthians condenado pela FIFA mais uma vez. Nessa segunda-feira surgiu a notícia de que a FIFA decidiu punir o Corinthians
com o pagamento de 1 milhão de euros, que equivale a mais ou menos 6 milhões e meio de reais, por uma dívida com o Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano emprestou o Maicon e está cobrando um não pagamento desses 6 milhões e meio de reais. O Timão tem 45 dias para fazer a quitação, sob o risco de sofrer um transfer ban, ou seja, ficar impedido de registrar novos atletas. É importante lembrar que o Corinthians tem se acostumado a esse tipo de decisões da FIFA, mas quase sempre recorre à Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de uma segunda instância das decisões da FIFA. A estratégia é ganhar tempo e adiar o pagamento dessa questão, que parece ser líquida e certa. O grande problema é que toda vez que você recorre, você ganha tempo, mas faz com que essa dívida aumente. Um caso recente, Matias Rojas, meio atacante paraguaio, que foi à FIFA cobrando 40 milhões de reais, o Corinthians perdeu em primeira instância na FIFA e levou o caso à Corte Arbitral do Esporte. Certamente, quando a sentença definitiva vier, a cobrança será bem superior a esses 40 milhões de reais. Só para completar, sobre o Timão, contar que o Corinthians tem negociações avançadas com o Grêmio para o empréstimo de Alex Santana, meio atacante que não consegue jogar no Corinthians desde praticamente o ano passado. O início do Alex Santana foi bem positivo, a partir daí ele entrou numa mesmice e quase não é utilizado. O Grêmio, a pedido do Felipão, que é o coordenador de futebol, sugeriu a contratação, começou a negociar com o Corinthians e deve levá-lo por empréstimo até o fim da temporada sem qualquer cobrança. O Corinthians ao menos se livra dos salários de algo na casa dos 500 mil reais mensais. O grande problema é que o Corinthians ainda deve ao Atlético Paranaense. Por conta da compra do atleta, o Furacão cobra na justiça 12 milhões e meio de reais. A saideira sobre o Corinthians, o CORE, o Conselho de Orientação, e a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo divulgaram carta nessa segunda-feira defendendo a permanência de Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile. Romeu como presidente do Conselho e Osmar como presidente do clube. A avaliação tanto do CORE quanto da Comissão de Justiça é de que Augusto Melo tentou um grande golpe, fracassado no último sábado. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, o que já mudou desde a saída de Augusto Melo. O presidente foi afastado após reunião do Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira. Por ampla maioria, o Conselho Deliberativo decidiu afastar o presidente, que deve sofrer o impeachment assim que os sócios votarem sobre o tema. Pois bem, ainda na noite dessa segunda-feira, Osmar Stabile, que era o primeiro vice-presidente, assumiu de forma interina a presidência do Corinthians. E a partir dessa terça-feira, é ele quem responde em relação a tudo no Timão. E uma série de mudanças já começaram a acontecer. Todos os diretores estatutários foram demitidos. Também sobrou para alguns funcionários de confiança, como por exemplo o superintendente de comunicação Thiago Maranhão. Outros também estão sendo desligados ao longo do dia, os nomes devem ser revelados nas próximas horas. A ideia é acabar com quaisquer pessoas da confiança do Augusto Melo. A estimativa e expectativa é de que o Augusto nunca mais volte a dirigir ou ocupar cargo nenhum dentro do clube. Por conta disso, todas as pessoas próximas a ele devem ser desligadas. A questão é que o Augusto contratou mais de 100 pessoas para os mais diversos cargos desde que se tornou presidente em janeiro do ano passado. Até por isso esse processo de demissão em massa vai demorar mais alguns dias. O Osmar Stabile, novo presidente, convocou uma entrevista e demonstrou serenidade, admitindo enorme dificuldade financeira. Ele contou que não há dinheiro para absolutamente nada. Dá uma olhada nessa frase. Se precisarmos pagar alguma coisa hoje, não tem dinheiro. Fui lá no caixa e perguntei onde é que está o dinheiro e a resposta foi: não tem. Então, uma das primeiras missões em meio às demissões é buscar receitas, até porque o Corinthians tem uma série de contas para pagar. O Stabile ainda afirmou que cogita, estuda a volta de Vinícius Manfredi, que atuou como superintendente de marketing na temporada passada e fez bons serviços prestados, colocando mais de 220 milhões de reais no caixa do clube com o departamento de marketing. E você, que pensa sobre essas primeiras mexidas e mudanças no Corinthians pós Augusto Melo, já usa o espaço para comentar e para deixar sua opinião? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.